estamos aqui para apresentar uma prática de dilatação. E hoje nós temos um convidado especial, o nosso aluno egresso Alisson. Alisson, por gentileza, se presente. Opa, primeiro, obrigado, boa tarde, pessoal. Meu nome é Alisson, eu concluí o bacharelado em Física aqui pela Uninter. Eu vim ontem e hoje aqui dar uma conhecida no campus, na instituição, e aproveitar para fazer um experimento, professor. Um experimento de dilatação térmica. Show de bola. Então nós temos aqui um equipamento chamado de dilatômetro linear, é isso? Exatamente. Você pode explicar como ele funciona rapidinho? Anotamos os valores e vamos à prática? Perfeitamente. Obrigado. Tá. Primeiro a gente vai esquentar a água aqui até fazer ela evaporar. Ela evaporando, a gente vai conduzir o gás quente pela mangueira para fazer ela passar pelo nosso tubo aqui. O nosso tubo vai entrar em equilíbrio térmico com o gás e vai dilatar. Dilatando, a gente consegue a variação dele, a gente consegue a temperatura inicial e final, então a gente vai calcular o coeficiente de dilatação linear do material. Cada material tem um coeficiente específico? Isso, exatamente. Muito bacana. Então aqui nós temos um termômetro, isso daqui é um termopar? Exatamente. E aqui na ponta dele, na extremidade, nós conseguimos encontrar o valor dessa temperatura. Eu encosto nele aqui, nós temos uma variação significativa de temperatura. Nós iremos colocar isso no interior do nosso tubo para que a gente consiga encontrar qual é a temperatura dele, certo? Exatamente, professor. Perfeito. Aí nós temos aqui o nosso equipamento. Nós conseguimos identificar que ele está zerado, a nossa barra está zerada, tudo zerado, certo? Tudo perfeito. Perfeito para iniciar, professor. Então, vamos à nossa informação inicial. Temperatura inicial. Temos ali 29 graus. 29 graus Celsius. Tá. Então, nós vamos aqui, eu vou acender a nossa fonte de calor. A gente vai agitar as moléculas da barra. Quando as moléculas estão mais agitadas, elas vão ocupar mais espaço, vai aumentar o comprimento médio entre uma molécula e outra. Agora, nós teremos aqui uma fonte de calor que ela vai aquecer a nossa água. Então, agora nós teremos aqui um processo de variação de temperatura. A nossa fonte calorífica cede energia para o nosso sistema. A nossa temperatura estava estabilizada em 29 graus. Aguardamos um pequeno intervalo de tempo para que ele vira vapor da água. Esse vapor da água será conduzido. Alisson, e essa relação que nós temos, você pode me auxiliar no que significa isso? Perfeitamente. Essa é uma relação relativamente simples aqui, onde a gente tem que a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial da barra, que a gente pegou em quanto, professor? 50 centímetros. 50 centímetros, aqui nós temos uma escala de milímetros. O coeficiente de dilatação linear do material, que é o que a gente quer descobrir agora, e a variação de temperatura. A variação de temperatura a gente vai usar em graus Celsius mesmos. Podemos trabalhar de forma usual? Exatamente. Normalmente na termodinâmica, professor, a gente trabalha com Kelvin. Porém, como se trata de uma variação, não faz diferença, a gente vai usar com graus Celsius mesmo. Vamos lá, vamos perceber essa variação de temperatura. Não está acusando ainda muita diferença. Opa! 29.2, 29.3. Bom, mas já sofremos uma variação no comprimento. Vamos lá. 0.2 micrômetros, quase. Nós precisamos identificar essa variação de temperatura. Vamos lá. Vamos ver. O termômetro de infravermelho aqui não... 30, agora ele conseguiu captar melhor a temperatura, 30.6, subiu a temperatura, 30.8, 31. Agora nós vamos conseguir identificar efetivamente essa nossa variação. Então ele já aumentou ali, 0.3 milímetros. 0.3 milímetros. A temperatura já foi para 35.6, conseguimos verificar que essa variação, ela vai acontecendo com o aumento dessa energia, de forma... Subindo ali. Temperatura já em 43.8, 44, e ele sofrendo uma variação também no seu comprimento. É interessante que a olho nu isso não é tão nítido, né, professor? Não, exatamente, a olho nu é quase imperceptível ali, mas o nosso micrômetro é muito preciso, então a gente consegue captar bem os dados. Vamos atingir uma temperatura maior ou podemos parar já, professor? A gente consegue parar aqui, né? Bom, temperatura 50, temperatura de 70, a temperatura está variando muito ainda.
Vamos estabilizar essa temperatura aqui. Eu vou tirar minha fonte de calor para que a gente consiga estabilizar isso. Só estabilizar e nós anotamos esse valor. Tá, perfeito. 57, temperatura de 97,3. Ao tirar a fonte de calor, ele sofre um outro processo que é a da compreensão térmica. Da mesma forma que ele dilata, ele também comprime. E a temperatura também, nós percebemos que ela vai diminuindo de forma bem rápida, né? Não é algo abrupto, mas é algo rápido. Ela vai diminuindo por quê? Porque ela troca calor com o meio externo também. Então a gente tem que o nosso ΔL é igual ao comprimento inicial vezes a diferença de temperatura. Essa diferença, essa variação de temperatura, sempre será uma final menos uma inicial, né? Exatamente. Perfeito. A variação do comprimento 0,57. O comprimento inicial 500. E a variação de temperatura, temperatura final 97,3 menos a inicial 29, que era 1,669. 1,669 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes 10 elevado a menos 5, perfeito. Olha exatamente só. Essa ordem de grandeza que a gente espera. A ordem de grandeza envolvida é uma ordem de grandeza correta. Correto? E Exatamente. será que nós temos algum material, alguma tabela que nos apresenta esse valor? Todos Fizemos esses uma breve valores são pesquisa tabelados. na nossa internet aqui, no nosso material de apoio também. E olha que interessante, 1,669, encontrei aqui, ó, coeficiente de dilatação térmica, alumínio, 2,4 vezes 10 a menos 5. Está longe. Está longe. Então não é equivalente ao nosso material. Eu encontrei aqui cobre, 1,7 vezes 10 a menos 5. Olha que coisa linda. 1,669 para 1,7. Existe uma diferença? Sim, existe, mas como a gente já tinha comentado antes, tem a questão dos erros de medição, né? Erros do termômetro, do cronômetro, da régua. Então, está dentro do erro, professor. Está dentro da margem de erro. Consequentemente, nesse experimento, sem prévia interpretação, sem prévia aplicação, encontramos o valor de 166. Ou seja, que material que é esse que nós estamos utilizando aqui? Seu cobre, professor. Cobre, maravilha. Alisson, mais uma perguntinha. Opa. Qual é a unidade de medida desse coeficiente de dilatação? A unidade de medida é 1 sobre a temperatura, professor. Que legal isso aí, né? Podemos simplificar aqui, né? Exatamente. Comprimento com comprimento. Comprimento, corta, ficou apenas a 1 sobre grau Celsius. Que maravilha. Ou simplesmente o grau Celsius elevado a menos 1. Menos 1, exatamente. Perfeito. Bom, conseguimos então comprovar para vocês, através do nosso dilatômetro, um equipamento relativamente simples. Exatamente. Os processos de troca de calor. Sim. As correntes de convecção. A variação de temperatura. Show de bola. Comprimento. Alisson. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a sua participação fantástica no nosso experimento. Simples. Sim. Mas com uma complexidade que pode demonstrar a variação do comprimento de um metal, vulgo dilatação que é para linear. determinação da constante de Planck através do fenômeno do funcionamento do LED. O LED é essa lâmpadazinha aqui. Essa lâmpadazinha aqui só funciona em uma determinada faixa de diferença de potencial, um volt mínimo que ele começa a funcionar. Então, a partir disso, a gente vai encontrar a constante de Planck com esse experimentozinho aqui, que é bem simples. Que é o seguinte, eu tenho aqui um circuito elétrico, ele não está ligado ainda porque ele tem um potenciômetro que está no zero aqui. E a partir da simples lei de Ohm, a gente consegue saber qual é a diferença de potencial mínima para acender esse bonitinho aqui. E a partir disso aqui, a gente consegue encontrar a constante de Planck a partir desta equação aqui. Então a gente vai encontrar esse parâmetro aqui. E o gráfico dessa função, ela funciona da seguinte maneira. Existe um determinado valor, V0, e esse valor aqui é muito difícil de encontrar. A gente precisa encontrar essa relação. Qual é o valor? O valor onde a corrente é igual a zero. A gente encontra esse valor e joga nessa fórmula aqui. Tá bom? Então a ciência experimental às vezes é complicadinha, porque são muitos passos. Então a gente precisa da estatística, a gente precisa do conhecimento do fenômeno, da modelagem matemática, e a gente vai tentar. Então vem comigo, eu vou fazer o experimento. Tenho aqui
do lado esquerdo, o meu multímetro amarelo, ele está medindo a diferença de potencial e o outro está medindo a corrente. Então, a ideia aqui, gente, é vocês terem a vivência de um laboratório. Mesmo não entrando num laboratório, isso aqui é o que vocês fariam no laboratório. Então, acompanhar aqui é a mesma coisa, é idêntico a vocês estarem aqui fazendo a experiência junto comigo. Então, confira comigo aqui o que o procedimento experimental diz o seguinte. À medida que eu vou aumentando aqui a minha tensão, então ali, ó, começou a aumentar a tensão, do lado esquerdo o amarelo está aumentando a tensão, mas o lado direito nada de nada, né? Que foi exatamente ali o gráfico que eu comecei a mostrar. Existe uma tensão de corte, que vai, olha lá, começou, olha lá, a tensão de corte é mais ou menos nessa faixa de 2,39. Se eu quisesse simplesmente pegar esse valor aqui e já jogar lá, seria uma forma rápida de cálculo, mas como a gente está muito interessado aqui também no método, então a gente precisa identificar esses pontos do gráfico. A gente vai pegar alguns dados e vai plotar ali no Excel, num gráfico do Excel. Aqui, eu tenho aqui um valor de 2,44 e a corrente de 0,05 miliampere, certo? Então, vou anotar esse dado, vou pegar mais outros. Esse aqui é o LED azul. Então, ele tem uma levezinho, um leve sujinho de azul ali, né? Vamos aumentar mais um pouquinho. Tem um potenciômetrozinho para aumentar aqui. Pegar mais alguns dados aqui. Eu estou coletando esses dados e colocando numa tabela, tá, pessoal? Então, quando eu propus esse modelo, falando disso aqui, antes de propor isso, eu precisava dar uma olhada em todos os dados possíveis e inimagináveis, porque a função não é bem uma reta. A função ela começa a crescer, tá? Então, eu tenho que pegar um domínio aqui bem baixo para obter uma estimativa desse cara. Tá vendo que a física, às vezes, as fórmulas nos ajudam muito, mas muito do que a gente precisa é da vivência aqui do nosso experimento. Então, vamos lá. Vamos junto de novo aqui, pegar alguns outros dados menores. A gente já pegou 245, 249, 254. Eu vou pegar aqui um 25. Nós temos aqui na tela uma tabela, que agora, a partir disso, precisamos fazer uma análise matemático-estatística utilizando uma ferramenta bem interessante. Você pode fazer isso na mão. Quem já sabe estatística, coloque aí na função estatística no seu cérebro, chamado regressão linear. Regressão linear é utilizada em diversas áreas. Na física usa-se muito. E a gente vai estar supondo aqui nesse momento que a relação entre corrente e diferença de potencial é uma reta. A gente está olhando só um intervalozinho bem pequenininho, mas ela não é bem uma reta, é uma outra função. Mas o nosso intuito aqui é tentar estimar uma tensão de corte. Ok? Perfeito? A gente vai usar uma função aqui de dados, análise de dados, bem aqui em cima, tá? Geralmente não aparece no Excel, então você vem aqui em opções, suplementos e aqui gerenciar, aqui embaixo. Quando você faz isso, aparece essa janelinha aqui e você seleciona para aparecer lá em cima. Aqui, análise de dados, vamos analisar os dados. Tem vários aqui, ó, covariância, estatística descritiva, e o nosso intuito aqui é a regressão. Ó, já tem um intervalo aqui. Plotar ajuste de linha é algo interessante aqui para a gente. Olha aqui. Que vão alguns comentários sobre esse cálculo aqui. A gente estimou, a gente está dizendo que a nossa relação inicial aqui, numa região próxima da tensão de corte, na qual o meu LED começa a funcionar, procure sobre banda de valência no funcionamento do LED. Aqui o legal é explicar a questão experimental, pessoal. Então, é um fenômeno quântico,
O que diz se está uma reta bonita ou não é esse cidadão aqui chamado R, que é o coeficiente de correlação linear, certo? Quanto mais próximo de 1, uma correlação muito forte, quanto mais próximo de 0, sem correlação. Então aqui 0,94, não está ruim, tá? Então, o que nós temos aqui? Alguns coeficientes. Esse coeficiente aqui é o coeficiente linear da reta, e esse aqui é o coeficiente angular da minha reta. E seus respectivos erros. Então, vamos para o nosso quadro aqui para a gente entender os nossos resultados. O LED azul. Então, a minha relação linear é essa aqui, na qual foram medidos esses parâmetros aqui, certo? Olhando ali no nosso Excel, dada por essa função, tá? Professor, para que o senhor fez isso? Porque eu quero V0. V0 é o local aqui de interseção onde a corrente é igual a 0. Então, eu preciso jogar 0 aqui. Então, V0 é simplesmente o nosso coeficiente linear dividido por 3,3243. E isso aqui vai dar. Então, a nossa tensão de corte é 2,4266. 24266. Vamos lá. Quando a gente está fazendo nossas contas aqui, nossa análise estatística e fazendo toda essa regressão linear, lembre-se que aqui é miliampere e aqui é volt. Então, essa e essa aqui, essas duas, já estão nas unidades que foram medidas. Então, eu não preciso fazer nenhum tipo de análise aqui. E é interessante que esse valor aqui já é muito próximo do valor experimental. O valor experimental ali, lembra que eu falei, se a gente quisesse pegar esse valor aqui, tava ok, certo? Mas, aqui nós temos o peso da matemática, o peso da estatística nos dando subsídio para dizer, olha, esse valor aqui é um bom valor para a tensão de corte desse LED azul. Então, para fazer essa continha aqui agora, pessoal, eu preciso pegar esse valor, né, voltando para a nossa fórmula aqui. Voltando para a nossa fórmula, nós temos esse cara, precisamos da carga do elétron, precisamos de lambda e precisamos de C. Então, deixa eu pegar os nossos valores aqui. 6,22485 e, por favor, busque na internet qual é o valor da constante de Planck. Estou fazendo junto com vocês, vamos lá. O valor experimental encontrado foi 622,48. A gente precisa entender aqui qual é o desvio entre essas duas quantidades. O desvio dessas duas quantidades a gente faz um desvio experimental, aqui uma análise bem rápida, porque a gente precisaria de outra coisa chamada análise de erros e propagação de erros para entender como é que a gente compara essas quantidades. Então, a gente vai fazer simplesmente, e a gente vai fazer essa continha. Vou pegar minha calculadora ali. Vou fazer aqui no Excel mesmo. Fica mais rápido. Então, nosso erro relativo. Então, nosso erro relativo aqui, vou até colocar isso aqui numa formatação melhor. Vou colocar aqui em porcentagem, no nosso output. O nosso erro relativo foi um erro relativo de 6,06%. Eu acredito que vocês tenham aprendido bastante aí. É uma experiência que dá para você fazer em casa, tá? Tem jeito de fazer isso aqui em casa. Com um protoboard você consegue, protoboard e um LED você consegue determinar isso. Você precisa ter, obviamente, um multímetro e buscar alguns resultados em algumas tabelas. Cuidado com a internet, tá, pessoal? Então busque tabelas boas, tá? Então, em suma, eu ia fazer para o outro aqui, para o LED amarelo, mas seria o mesmo procedimento, tá? Então tinha outro LED aqui. Na verdade, tem mais uns 6, 7 LEDs aqui para a gente fazer. Vamos lá para a gente fazer agora o nosso experimento aí, utilizando, né, o princípio de carga do capacitor. Então, como que nós vamos fazer isso, né? Então, nós vamos utilizar o protoboard, né, que é esse painel, essa tela aqui, né, esse elemento que permite a conexão dos componentes. E aí eu vou utilizar um resistor e um capacitor. Então, vamos pegar aqui os resistores.
Então eu vou escolher aqui um resistor de 22 kΩ. E Uns chamam de placa, outros chamam de prancha, enfim, né? O nome aqui que a gente... Ou só protoboard mesmo. Protoboard, né? Existem outros painéis de montagem mais didáticos, né? A gente optou aqui pelo painel mais comum de montagem. Então eu vou colocar aqui o capacitor, o resistor, em série com o capacitor, até para a gente manter mais ou menos aquela sequência lá que a gente viu ali no desenho, né? Observando aqui polaridade, positivo e negativo. E aí o que eu vou fazer? Nessa montagem eu vou colocar o nosso voltímetro aqui, para fazer a medição da carga do capacitor. Então, inicialmente, se eu fizer a medição dele aqui, em escala volts, né? Conectar ele aqui no capacitor. Ó. Positivo em cima, vermelho, e o negativo embaixo. Então, o nosso instrumento. Vamos ver se a gente aí consegue uma visualização. O capacitor está descarregado, 0 volts. Agora eu preciso de uma fonte. Então agora eu vou utilizar uma fonte de tensão DC. Então nesse caso aqui eu conectei primeiro, né, o instrumento à fonte. Agora eu vou ajustar aqui o nível de tensão da fonte. Né, ele mostra no painel da fonte, mas eu vou usar o instrumento que é mais preciso aqui, né? Então eu vou ajustar aqui, colocar o meu capacitor aqui, ele é de 50 volts. Então eu vou colocar aqui 12 volts, só para ter uma referência de tensão. E agora volto aqui o instrumento a conectar no capacitor. Então o capacitor está descarregado. Então no instrumento eu tenho 0 volts. Vou só virar lá a visualização. Conseguimos mostrar aqui o instrumento. A medida, 0 volts. Quando eu conectar a fonte ao resistor, aí eu vou ter a corrente circulando pelo resistor, carregando o capacitor. E como vai ser a curva de carga? Vai depender justamente dessa constante, né, RC lá na nossa fórmula. Então aqui eu estou utilizando um capacitor, eu usei um resistor de 22K e um capacitor de 1000 microfarads. Veja, ele está se carregando lentamente, né? 1, 2, 3, né? Até ele chegar em 12 volts, que é aquela nossa curva exponencial. Por quê? Porque eu utilizei, né, uma combinação de resistor e capacitor que vai apresentar essa curva de resposta, né? Então ele vai se carregando, 7, 8. Se a gente observar, né, como é aquela curva exponencial, ele vai chegar num ponto que ele vai se carregar um pouco mais lentamente, né? E até quando, né? Quando que eu vou considerar que o capacitor está totalmente carregado? Quando ele atingir a tensão da fonte, que são os 12 volts. Né? Porque quando ele chegar em 12 volts, aí a corrente cai a 0 e aí ele tem a carga total. Né? Então veja que agora a curva, né, a gente já está no ponto lá do final da curva exponencial. Ele está se carregando muito mais lentamente. Né? E o que vai acontecer agora se eu desconectar a fonte? Né? Ele se carregou aqui com, se eu deixar ele chegar no número redondo aqui, 11 volts. Quando eu desconectar a fonte, né, então agora eu vou tirar a fonte. Ele ficou lá com os 11 volts. Mas ele está perdendo carga, ó, bem mais lentamente. Por onde que ele está perdendo essa carga? Pelo instrumento. Porque para o instrumento medir a tensão, eu vou ter uma corrente circulando pelo instrumento. Então agora o capacitor está se descarregando. Descarregando por onde? Pelo instrumento, mas muito mais lentamente. Se o meu instrumento de medida fosse o instrumento ideal, ele teria o que a gente chama de impedância infinita. Não tinha corrente nenhuma circulando. Aí o capacitor ia ficar carregado com 10 volts para sempre, né? Então, esse é até um experimento, né, que o pessoal, às vezes, né, quando a gente tem aí um laboratório com vários alunos, né, o pessoal tem a famosa brincadeira de deixar o capacitor carregado em cima da bancada, para ver se alguém vai lá e pega o capacitor e leva um choque. Né? Como aqui nós estamos falando de 10 volts, é uma carga pequena, provavelmente a corrente que vai circular quando você encostar em 10 volts não vai ser nem perceptível, né, porque aí vai ser ali na ordem de milha ou microamperes. Então, por mais que você pegue esse capacitor carregado, né, você nem vai perceber essa corrente elétrica. Agora, se eu carregar um capacitor, né, aí com 50 volts, né, 70 volts ou até 100 volts, aí provavelmente, né, não é uma brincadeira muito legal de se fazer aí com os colegas, né, mas ele vai perceber um capacitor carregado. Né. Então, se a gente voltar aí ao nosso multímetro, ó, ele está aí nos 10, né, ali chegou em 10,4, ele vai ficar aqui até amanhã para se descarregar. Por quê? Porque a minha carga, né, que está drenando a carga elétrica que foi armazenada nesse campo elétrico, né, ela está fluindo muito lentamente, né, porque o instrumento não é ideal. Se o instrumento fosse o ideal, aqui nós veríamos lá os 11 volts, onde a gente parou a carga, para sempre. Ele vai ficar com 11 volts para sempre. Tá?
Para forçar a descarga, eu vou fazer o quê aqui? Eu vou, né, conectar diretamente aqui a resistência, que essa resistência aqui é de 12K, 22K, diretamente no capacitor. Então você vai observar, né, no momento que eu fizer a conexão, podemos voltar aqui na visualização do multímetro, no momento que eu fizer a conexão, ó, agora ele vai se descarregar mais rápido. Ó, 9, 8, 7, veja que agora ele está se descarregando de uma maneira mais significativa, né, em termos aí de corrente que está circulando. Porque eu estou usando o mesmo resistor que eu usei para limitar a corrente, eu coloquei ele em paralelo, né, conectei ele aqui em paralelo com o capacitor, e o capacitor vai se descarregando. Como que eu poderia fazer isso de uma forma mais abrupta? Fechando um curto-circuito, né? Fazendo aqui a corrente, né? Como a corrente é pequena, né? Eu vou forçar ele aqui só para a gente acelerar o nosso processo, né? Então aqui, ó, fechei o curto-circuito, ou seja, descarreguei todo o capacitor através do meu fio. Agora eu tiro o fio, ele está descarregado, está em 0 volts. Tá? Visto aí o ciclo, né, carga e descarga do capacitor, agora sim vamos, né, à nossa medida efetivamente. Né? Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos cronometrar esse tempo. Né? Então nós vamos usar aí o cronômetro, né? Para a gente chegar, vamos considerar, né, essa curva ali até o nosso 11 volts. Né? E aí a gente estabelece ali na relação da expressão ali o cálculo para 11 volts. Então vamos lá, agora vamos medir o tempo. Né? Então retomamos aqui o nosso experimento. Nós temos um resistor de 22K, então anotem aí, né, porque vocês vão fazer a conta agora, né? 22K o resistor. Vamos considerar que o capacitor está descarregado. Veja que eu descarreguei ele apareceu uma carga aí pequena de novo, mas está com 12 volts aí, 0,12 volts. Né? Tá? Vamos considerar que ele está totalmente descarregado. Então o nosso objetivo agora é medir o tempo. Quanto tempo ele vai levar para chegar lá nos 11 volts. Né? Para daí a gente fazer aquela conta, né, lá da carga do capacitor. Então vamos lá, tempo zerado. Quando eu ligar aqui, o professor dispara o nosso cronômetro. Então começou a carga do capacitor. Então, vamos lá, 3, 4 volts. Vamos chegar aqui em 11, daí a gente dá o stop. Aqui, para a gente chegar em 12, né, ou chegar bem próximo de 12, aí a gente vai entrar lá naquele finalzinho da curva. Né? Aí ele vai demorar bastante, né? A gente poderia até considerar aí. A gente está com... Chegou no 11, para, professor? Não, vamos até o 12. Até o 12? Vamos fazer ele está indo agora... Ele vai numa curva um pouco mais lenta, mas não está demorando tanto assim. A gente vai falar aí de 1 minuto e pouco. Então veja aí que ele já está naquela curva lá. Ó. Chegou no 11, agora ele vai um pouquinho mais lento. Contagem lenta. A gente vai até ele parar. Logo ele vai... Está 11h30. Aí o experimento é esse mesmo, né? Porque a gente sempre vai ter uma curva... Pediu para parar, que parou. Então deu 11h20, nós chegamos aqui em 11.6. Vamos deixar ele aqui. Tempo de 1h21. Então a nossa expressão, né? Carga total é quando ele atingisse a carga máxima. Né? Lembrando lá que o Q igual a C vezes V. Né? Então, se a minha carga total, né, como ela é proporcional à capacitância e proporcional à tensão, né, eu posso considerar aqui que a tensão, né, quando eu não atingi a tensão máxima, eu não cheguei nos 12 volts, eu tenho uma carga quase, né, total, mas ainda parcial. Então, eu poderia fazer aí uma relação direta para fazer a conta mais simples. E a expressão é 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Então, o que vai acontecer? Quando que eu tenho a carga total? Né? Quando o meu E elevado a menos T sobre RC, né, chegar a 0. Né? Só que aqui tem um menos. Né? Então, eu posso, como ela é exponencial, né, eu posso fazer ela aqui, o cálculo inverso, para quando esse valor aqui, se eu utilizasse ela como jogando ela para baixo, né? Então, quando que eu tenho carga máxima? Quando essa expressão aqui, né, chegar em 0. Né? E quando que ele vai chegar em 0? Quando o tempo for infinito. Né? Só que a gente não vai esperar até o infinito para zerar. Então, por isso que a gente tem uma constante de tempo, que normalmente é essa relação aqui, RC, né? Para que eu tenha esse valor aqui bastante baixo. Né? Então, quanto que tem que ser essa RC? Né? Normalmente, o tempo, né? Aqui para essa exponencial já chegar num valor bastante pequeno, né? Normalmente a gente diz que tem ali na ordem de 10, né, vezes esse tempo.
vezes a constante RC, para que essa exponencial seja 10, e elevado a menos 10, aí eu vou ter um valor bastante baixo, que já é considerado lá praticamente a carga total do capacitor. Então, essa relação RC, no nosso caso, né, R vezes C, a constante RC aqui, 22. O T deu 1,21, dividido por 22. E São de casa, está com as calculadoras em mão. Exponencial. Vamos conferir, não vamos deixar vamos nada. conferir aí, conferir. Então, a minha exponencial, ela está na ordem de 0,95. Então, 0,95 vezes 12, 12,95 vai dar 11,4. A gente chegou em 11,6 volts. Então, é praticamente ali o valor da exponencial. A gente está arredondando bastante e ainda assim chegando, né, praticamente nesse valor, né. Então, o que nós observamos? Retomando, né? Nós aplicamos uma fonte de 12 volts no capacitor. Se não tivesse o resistor, ele vai para 12 volts praticamente de imediato. Só que eu vou ter um pico de corrente, né? Porque ele vai tender a carregar toda a carga do capacitor praticamente em tempo igual a zero. Então, a gente utilizou um resistor para limitar e, com isso, observar esse comportamento aí da carga do capacitor. Então, nós observamos que a tensão foi subindo e a gente não fez o gráfico, né? Mas tem aí um outro experimento aí que vocês têm a proposta de fazer o gráfico, medir esses tempos, para marcar esses pontos e observar essa curva exponencial. Então, ele vai se carregando lentamente, só que quando ele vai chegar em 100%, se a gente olhar a fórmula, quando o tempo for infinito, né? Então, a gente não vai esperar até o infinito, né, para carregar todo o capacitor. Então, a gente vai, como foi o nosso experimento aqui, a gente parou ele um pouquinho antes e anotou os valores observados naquele momento. Então, a gente parou ele com 1,21 segundos, onde ele tinha 11,6 volts de tensão já da carga do capacitor. E aí, aplicando isso na nossa fórmula, né, o E elevado a menos T sobre RC, né, o que interessa é essa exponencial, que vai determinar o comportamento da curva, a gente observou que exatamente esse valor aqui já está na ordem de 0,95. Né? Então, ele já se carregou com praticamente 95% da tensão da fonte. Né? Então, se a gente ficasse esperando aqui mais 2 minutos, né, a gente ia subir muito pouco aqui e ia provavelmente chegar ali na mesma constante. Né? Então, a gente conseguiu aí validar, né, observar lá da nossa teoria, né, aí a aplicação prática dessa curva de carga do capacitor, né, fazendo essa medição. Tá?